Vamos dar início, então, à nossa sessão científica, que hoje terá como tema central a crise climática e saúde, o maio de 2024. Essa sessão foi organizada pelo nosso diretor científico, Dr. Flávio Kapczynski, e para essa reunião nós temos a presença, junto na coordenação do Novo Talento, Dr. Ives Cavalcante Passos, e esse é uma modificação na estrutura da reunião que a gente está propondo, trazendo o projeto dos Novos Talentos para, vamos dizer assim, o palco, se a gente pode chamar, tá? E de maneira que os Novos Talentos possam nos ajudar realmente a fazer com que os nossos encontros científicos, as atividades da academia, tenham a participação deles e o sangue novo que a gente busca, né, nesse projeto. Então, eu vejo, Ives, te agradeço inicialmente e passo a palavra para que tu possa te manifestar também. Muito obrigado, acadêmico Darcy. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Queria agradecer à academia, a presidente, os acadêmicos aqui que estão presentes, os ouvintes também da plateia. E eu acho que hoje a gente vai conseguir debater sobre um tema muito importante, né? Então, em maio, a gente passou por uma situação de trauma comunitário. Eu até diria que seria uma retraumatização. A presidente estava falando da pandemia que nos afetou em 2020, 2021, nos anos subsequentes. Essas situações de retraumatização, elas são ainda mais complexas. É claro que todo momento de trauma aparecem janelas de oportunidades, soluções, e para que a gente possa, digamos assim, digerir e buscar essas soluções, é importante momentos como esse, que a gente possa ouvir os palestrantes, e hoje nós temos 3 grandes convidados, para a partir daí elaborar, né, soluções para esses momentos que nos aguardam adiante. Obrigado. O professor Ives é professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é novo talento aqui da nossa Academia Sul-Grandense de Medicina e ele é jovem líder médico da Academia Nacional de Medicina. E ele coordena o ambulatório de transtorno bipolar do Hospital de Clínicas e da Universidade Federal. E ele é líder do Big Data Task Force da International Society of Bipolar Disorders. Então, essas são as credenciais do Dr. Ives. Nós teremos também uma notícia, a nossa próxima reunião de agosto já está, como foi inicialmente comentado na sessão anterior pelo Dr. Flávio Kapczynski, que vai ser no dia 31 de agosto e terá como tema central a sexualidade. E nós teremos esse modelo de painel que tem sido apresentado com 3 componentes: o acadêmico Heitor Henschel, o acadêmico Cláudio Telocken e a doutora Maria Inês Lobato, que vão falar sobre esse tema, sob a coordenação do nosso acadêmico Sérgio Martins Costa. Então, já estamos com esse evento organizado e os outros também já estão no prelo, como se diz, para que a gente possa ter uma sequência definida em breve para todos os nossos eventos científicos. Bom, vamos dar início, então, a essa reunião. Gostaria inicialmente de convidar o professor Dr. Carlos Goetschel a fazer a sua apresentação. O professor não dispensa a apresentação, porque o seu currículo é tão significativo que a gente não pode reconhecer ele como professor emérito de cardiologia e acadêmico da Academia Sul-Grandense de Medicina e também da Academia Nacional de Medicina. O professor Goetschel vai falar sobre a história das enchentes em Porto Alegre. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como sempre, uma honra poder estar conversando com uma plateia como esta, a nossa casa. O século XX representa a maior concentração de conhecimento científico na história da humanidade. O conhecimento científico adquirido nesse século supera centenas e centenas de vezes tudo o que foi conseguido até então. No século XX, houve o domínio do átomo, a produção da bomba atômica, houve a conquista do espaço, a chegada à Lua, houve a decifração do genoma humano,
a possibilidade de interferir na hereditariedade. Houve o tratamento médico no interior do corpo humano, prolongando a vida e erradicando muitas e muitas doenças, e o império das comunicações. Então, essas conquistas, elas definem os tempos atuais. Mas essas conquistas tiveram um preço também, um preço muito alto. O dano do meio ambiente. Nesse período, nós tivemos 2 guerras mundiais, nós tivemos a maior destruição de espécies vegetais e animais do planeta, nós tivemos acidentes naturais, ou não tão naturais assim, talvez provocado por mexer demais na natureza, que causaram grandes tragédias. Pode-se dizer que, atualmente, cada lugar no mundo tem alguma calamidade preferencial. Então, as catástrofes estão se tornando cada vez mais frequentes e mais graves. Cada lugar parece ter uma escolha. Destruição da natureza, desequilíbrio climático, guerras, poluição de águas e ares. Então, nós vemos o que acontece em muitos lugares da Terra. Poluição, destruição de espécies, os tsunamis, as tragédias. Porto Alegre não é imune. A calamidade de escolha em Porto Alegre são as enchentes. Terríveis enchentes que se repetem há muito tempo. Nós vemos aqui nesse gráfico o manancial de águas que alimenta Porto Alegre. O Rio Guaíba, a Lagoa dos Patos e uma pequena saída para o mar. O Guaíba será um rio ou será um estuário ou será um lago? Eu penso que seja um rio. A maioria dos geógrafos, eu não sou geógrafo, evidentemente, mas a maioria dos conhecedores fala em rio, porque tem afluentes e porque tem saída. Mas seria também um rio anômalo, porque ele serve como um estuário. Alguns chamam de lago, mas isso é impróprio, porque um lago é fechado, não tem saída. Então, seria um rio, mas é um rio atípico, é um rio anômalo, com um grande volume de água que se mexe pouco, que escorre pouco, porque a saída é muito estreita. E o equilíbrio é um equilíbrio instável. Vejam aqui nesta figura os afluentes do Guaíba, as cidades que o rodeiam, a irregularidade das suas bordas, aí está chamado de Lago Guaíba, o que parece uma denominação imprópria, e logo desembocando na Lagoa dos Patos. As margens desse rio variam muito. Algumas têm largura de 900 metros e outras de 19 quilômetros. E são tributários do Guaíba 8 rios, sendo que 5 são os principais. E a área hidrográfica que alimenta o Rio Guaíba é quase 1/3 do Rio Grande do Sul, 1/3 mais ou menos do Rio Grande do Sul. Então, qualquer estagnação com efeito retrógrado produz enchentes. Vejam aqui o Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí, os 5 rios mais importantes. Se nós olharmos, isso pode ser comparado a uma mão, sendo que o polegar, o mais grosso, é o rio Jacuí.
Os 5 afluentes podem ser vistos da cidade de Viamão. Eles podem ser vistos da cidade de Viamão. E justamente esse fato é que deu o nome à cidade. Eu vi a mão. Uma cidade cercada de água, um equilíbrio muito instável. 95% da água abastecida, que abastece Porto Alegre, veio do Guaíba. E isto vai até a Barra do Ribeiro. O Guaíba é o corpo hídrico mais importante do Rio Grande do Sul, tanto em termos de navegação, quanto de abastecimento de águas para a população e a indústria. E o seu regime hidrodinâmico depende principalmente da vazão dos seus afluentes, dos seus tributários, a incidência dos ventos norte e sul, sendo que quando esses ventos revertem a uma tendência de estagnação das águas, e o efeito da maré em Rio Grande. Esse é um fator menos importante, mas são os que regulam a hidrodinâmica desse rio. Os fatores precipitantes das enchentes, então, são o regime hidrográfico, como nós já vimos, mas fatores externos, como o desmatamento, a ocupação dos vales, o crescimento urbano, o que torna a terra mais quente, a poluição das águas e a drenagem dessas mesmas águas. Esses são os fatores precipitantes das enchentes que, quando desequilibrados, facilitam a estagnação das águas. Vejam aqui o efeito da temperatura. Desde a era pré-industrial até os dias atuais, a temperatura na Terra já subiu 1,5 grau. Isto foi suficiente para explicar uma quantidade de desequilíbrios ecológicos, tanto quanto a temperatura, quanto tsunamis e enchentes. Neste gráfico, que foi um estudo feito em Porto Alegre pelo Instituto de Hidrografia da URGS, nós vemos a relação entre o volume de água, os índices de escoamento do rio e o volume de água que chega a ele. Então, esse escoamento ele varia de 400 metros cúbicos por segundo nas épocas de maior acalmia e 14.000 metros por segundo nas épocas de maior movimentação. Vejam este ponto aqui. Não adianta acreditar que está tudo certo antes, tem que testar. Aquele ponto lá em cima, em novembro de 16, em que o escoamento foi 14.000 metros cúbicos por segundo, se refere a uma enchente do rio. Os outros pontos se referem a uma sazonalidade, em épocas com defluxo normal e em épocas com defluxo diminuído, acusando 400 milímetros cúbicos por segundo. Então, uma época de grande acalmia. As lendas dos charruas já falavam em enchentes nessa região. E as 3 maiores enchentes do século XX e XXI foram a de 41, a de 83 e a de 2024. Entretanto, várias já foram registradas antes de 41. Em 1795, o primeiro registro gráfico de enchente, 1824, 1833, 1873, 1914, 1918, 1926, 28, 36, antes de 41. Então, todas essas épocas foram épocas de enchentes.
Mas, sem dúvida, as duas maiores deste século foram a de 41 e agora de 2024. A enchente de 41 é considerada a maior já ocorrida antes desta atual de 2024. Bom, nessa ocasião, em 41, o rio Guaíba, o nível do Guaíba, atingiu 4,76 metros. 4,76 metros. Durou 22 dias. Inundou todo o centro até a usina do gasômetro. Destruição da ferrovia do Riacho, que ligava a zona sul da cidade. Tinha uma ferrovia ali. 76 mil atingidos em Porto Alegre, quando Porto Alegre tinha 276 mil habitantes. Então, 1/3 dessas pessoas. Não há registro de mortes, não ficaram registro de mortes, mas deve ter sido dezenas. Todas as cidades situadas à margem do Guaíba e Lagoa dos Patos foram atingidas, toda a extensão entre as cidades de Porto Alegre e Rio Grande, e várias cidades mais retiradas, como Caxias, Santa Maria, Soledade, Passo Fundo e outras, em que houve incidência muito grande de chuvas. As pessoas tiveram muitas casas destruídas, tiveram que abandoná-las, foram abrigadas em escolas, em clubes, improvisação, em cinemas, igrejas, sindicatos, prédios públicos e estádios. Enfim, qualquer lugar que tivesse alguma capacidade vazia servia como abrigo para as pessoas atingidas. Então, toda a extensão entre Porto Alegre e a cidade de Rio Grande. Caxias, Santa Maria, Soledade, Passo Fundo e outras também foram atingidas. Então, esses abrigos. Hospitais improvisados para atender as pessoas atingidas, muitas infecções, leptospirose. Na época, o governo providenciou vacinação contra tifo, difteria, varíola. Primeiras obras de canalização do Arroio Dilúvio começaram, então nessa época começou a canalização do Arroio Dilúvio para abrandar futuros eventos e a idealização de um projeto de barreira do Rio Guaíba, do Rio Guaíba. Começou a ser pensado nessa época, em 41. Entretanto, as obras só foram iniciadas na década de 70. E quando foram postas à prova, agora em 2024, não resistiram. Aqui nós vemos algumas imagens da época. Um recorte de jornal e uma fotografia ali, em preto e branco, da cidade inundada. 76 mil atingidos numa população de 280 mil pessoas. Aqui, à esquerda, nós vemos um local no centro ali, na José Montauri, em frente ao antigo abrigo dos bondes. Vejam, é tudo alagado. Depois, no centro de Porto Alegre, aquele edifício que se vê de 4 andares, o edifício mais antigo de Porto Alegre, eu não recordo o nome agora. Malakoff, isso mesmo. O cenário, na época, embaixo, alguns locais da cidade, da Cidade Baixa, à direita, parece o prédio do Margs ali, e no centro, o Mercado Público de Porto Alegre. Então, foram imagens semelhantes às que nós vimos agora. Enchente de 2024 é considerada a maior, a mais grave, porque atingiu mais pessoas. A enchente é a maior já ocorrida em Porto Alegre. Também a maior catástrofe climática no Rio Grande do Sul, e uma das maiores no Brasil.
o nível do Guaíba atingiu 5,15 metros, então mais do que 41. Entretanto, a profundidade do Guaíba em 41 era 6 metros, agora está em 4 metros. E os ambientalistas têm muito a ver com isso, porque eles impedem que faça qualquer drenagem no rio ou nos afluentes, e o lixo vai acumulando. Então, o nível do Guaíba atingiu 5,36 metros, com essa ressalva. Durou 60 dias, todo o centro e até a usina do gasômetro e mais, isso a gente sabe. Atualmente, Porto Alegre teve 157 mil atingidos para uma população de 1.300.000. Então, proporcionalmente, é menos do que a de 41. Mas por quê? Porque em 41 foi 1/3 da população. Porque a maioria, a cidade se formou a partir do rio. E naquela época, a concentração de casas, de indústrias, de lojas, de tudo, era muito mais centralizada e próxima ao rio. Atualmente, a cidade foi se expandindo, fugindo do Guaíba. Então, uma população muito maior, proporcionalmente menos atingidas, embora em número absoluto tenha sido o dobro em número absoluto, mas proporcionalmente menor, porque a cidade foi crescendo, fugindo do rio. De qualquer maneira, 157 mil atingidos e 1.300.000. No Rio Grande do Sul todo, 2.300.000 de pessoas, 600 mil desabrigados e 182 mortos. Também todas as cidades situadas à margem do Guaíba e Lagoa dos Patos, a extensão de Porto Alegre a Rio Grande, ainda grandes cidades, Santa Maria, Soledade, Passo Fundo, e cerca de 380 municípios. O Estado tem quase 500 municípios, 491 ou 497. Enfim, 80% dos municípios foram atingidos, né? E, de novo, os abrigos improvisados em escolas, clubes, cinema, igreja, sindicato, prédios públicos e estádios. Os hospitais improvisados, vacinação também contra doenças transmissíveis, né? Contra doenças transmissíveis. As bombas de drenagem não funcionaram adequadamente, não foram testadas antes, não fizeram nenhuma previsão, e não foram, apesar desses avisos anteriores, e não houve manutenção adequada. Então, falha na manutenção. O sistema de barreira como proteção contra as cheias acabou vazando. E a tragédia aconteceu. Então, aqui vocês vejam uma imagem da enchente, de novo, no cais do Porto e naquela zona mais vulnerável da cidade. Maio e junho, 80% do Rio Grande do Sul atingido, 2.300.000 pessoas atingidas, 600 mil desabrigados, 182 mortos, 29 desaparecidos. Mas isso não se resumiu só a Porto Alegre, como nós já vimos, resumiu a muitos outros lugares, inclusive algumas cidades completamente destruídas. Eldorado do Sul teve 80% de atingimento, Estrela, Canoas, São Leopoldo, Roca Salles, etc. Aqui algumas imagens. Está de novo lá o mercado público, o túnel da Conceição, as localizações ribeirinhas e abrigos improvisados para atender essas pessoas. Em cima, à esquerda, a pista do aeroporto, parcialmente submersa, as comportas rompidas ali no cais do Porto, embaixo à esquerda algumas casas atingidas, ruas, automóveis, e vejam pelo horário ali, 2:30 da tarde, as pessoas caminhando na rua, dentro d'água e ainda com a ironia
da chuva na cabeça. Bom, então, consequências. Né? Tragédias familiares, doença, depressão, desaparecimento, mortalidade. Doenças transmissíveis, leptospirose e outras. Debacle econômico, 1 bilhão de prejuízo para o Estado, agropecuária e indústria. Perdas na agricultura, na pecuária e na indústria. Muitos anos para recuperação. Prevenção ou mitigação das tragédias. O que pode ser feito? Primeiro, responsabilidade dos governantes. Que ninguém pensou nisso, porque qualquer obra inaparente não transfere votos. Então, mais responsabilidade dos governantes e mais planejamento. Construção de sistemas eficientes de drenagem. Começou a pensar nisso lá em 41, só as primeiras obras em 70, e quando foi testado não funcionou a contento. Sistema de barreiras que funcionem. Desocupação de áreas de risco. Criação de reservas florestais nas margens dos rios. Diminuição dos índices de poluição e geração de lixo que vão entupindo as drenagens. E também desocupação de vales, onde se acumula água e que frequentemente são sede de moradias. Então, precisaria haver um planejamento, inclusive de construção de moradias e de utilização do solo, para que próximos episódios, que certamente virão, sejam, pelo menos, atenuados. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gottschall. Parabéns pela exposição. Nós vamos deixar os debates para o final. Gostaria de chamar, então, o professor José Camargo, também professor emérito de cirurgia da Universidade Federal de Ciências da Saúde, membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e também membro titular da Academia Nacional de Medicina. Ficou em cima ali. O professor Camargo vai falar sobre as catástrofes e o melhor e o pior do ser humano. Professor Camargo, por favor. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, que me proporcionou o prazer de ouvir o meu caro amigo Gottschall, sempre muito instrutivo, muito erudito e muito entregue às coisas que ele se propõe a mostrar. Bom, nós vamos comentar alguns aspectos do quanto uma tragédia como essa pode interferir na vida das pessoas e o quanto ela é reveladora. Nós somos concebidos para sermos felizes, isso é uma consequência de existirmos. Nós estamos aqui em busca de felicidade e isso nos retira, em muito, a capacidade de assumir riscos. E é muito mais espontânea a negação, né? A negação é uma solução psicológica útil para a maioria das coisas que nos acontecem. Enquanto a sociedade é estimulada à prevenção, o indivíduo nega. E a responsabilidade social realmente é dos governantes que esteja acima do nível da individualidade. E essa tendência de raciocinar com dados históricos é interessante, porque como a última tragédia foi há 83 anos, você pensa como administrador de uma cidade que tem um monte de problemas. Você se preocuparia com as comportas? Por uma coisa que aconteceu há 83 anos, claro que é negação, mas tem uma justificativa lógica para isso. Bom, veja quanto foi anunciado, o professor Gottschall já referiu isso. Entre janeiro de 23 e janeiro de 24, nós tivemos 4 eventos climáticos importantes. É o anúncio de que nós estávamos no olho do furacão, à espera de que alguma coisa maior acontecesse. Essa conclusão é do otimista negacionista, né? Nós já esgotamos todas as nossas cotas de tragédia. Por que vamos esperar uma maior, né?
A repetição, essas imagens são superponíveis, né? 41 e 24. E uma coisa que chocou é a eleição das vítimas preferenciais, que são os ribeirinhos, os pobres, os que moram em locais de risco, porque não tiveram como escolher um lugar melhor. Quer dizer, nós selecionamos os vulneráveis como alvos preferenciais da tragédia. O desespero de perder um familiar, e acho que foi das coisas mais comoventes que se assistiu na mídia, né? Esse caso da menininha Imagina que situação é essa, um casal é resgatado no meio da madrugada, com 2 gêmeas de 7 meses, e uma delas cai no rio à noite. Eu fiquei imaginando o desespero dessa família até hoje, né? O quanto houve um descuido que permitiu que ela fosse jogada no rio. Essa senhora que passou, a Elizabeth, é um personagem, eu acho, importante dessa tragédia. Ela passou a noite abraçada num sofá que flutuava na sala e segurava pela mão a mãe morta, porque ela não queria permitir que a enxurrada levasse o que restou da mãe. Os animais envolvidos, isso mexeu muito com todo mundo, né? Esse cavalo virou um personagem nacional. A cara de alívio desse cãozinho sendo resgatado, né? E essa imagem que atrapalhou muito, muito, uma das minhas noites. Isso era um vídeo mostrado na televisão em que a solução que esse cãozinho buscou foi se prender na maçaneta de um carro que boiava. Certamente ele não resistiu. Bom, a tragédia serve também, qualquer tragédia, serve para identificar os tipos humanos. E aqui tem uma coisa muito favorável à revelação de como a pessoa realmente é, que é o fato dela ter sido apanhada no improviso. O improviso é um revelador de caráter como nenhum outro. É o discurso que você não pôde preparar. É o discurso do improviso. Você descobre o que a pessoa realmente pensa, porque ele não teve tempo de produzir uma versão mais humanizada, mais aceitável. Todo mundo foi atingido, né? Acontecer isso com a Arena, eu achei que é imperdoável. Eu não sei o quanto São Pedro está de mal com o Grêmio, mas isso não podia ter acontecido, né? Mas a imprevidência foi construir um estádio numa zona baixa da cidade e que tem um dique entre o estádio e o rio, que é a Freeway, né? Por isso que persistiu o Maitá inundado tanto tempo depois que outros lugares já estavam secos. Isso já foi mostrado pelo Gottschall, a pista do aeroporto interrompida. Isso aqui é o térreo do aeroporto, a escada de acesso. E aqui a gente entende por que foi tão difícil colocar qualquer coisa em funcionamento e ainda estão engatinhando na recuperação, e nenhuma dúvida que a cidade nunca mais voltará a ser a mesma enquanto não tiver aeroporto. Eu estava vendo ontem, em relação a abril, em maio foram mobilizadas por via aeroporto 8% comparado com abril. O Estado, a cidade estão absolutamente atolados nessa enchente do ponto de vista econômico. As nossas estradas. Essa foto teve um impacto para mim muito especial. Isso aqui é o caminho da Borges, na beira-rio, em direção ao centro da cidade. É o caminho que eu percorria todas as manhãs. Chegar ali e descobrir que tinha que fazer uma enorme volta para chegar na Santa Casa, para mim foi uma experiência emocional muito ruim. Era como se tivessem me roubado o caminho. Bom, as personalidades que se escancaram são os bons, os imprestáveis. E uma coisa que é muito claro da natureza humana é que a tragédia não produz o mau caráter. Ele está pronto para se apresentar diante da circunstância. As pessoas ficam entendendo isso de um jeito diferente. Nós somos como somos e temos alguns eventos que são elucidáveis. A separação das pessoas em dois grupos, eu acho que isso foi muito claro, né?
as pessoas saíram de casa em busca de algum voluntariado porque não suportavam ficar com a sensação de impotência, assumida impotência. E aqueles que estavam preocupados com o seu umbigo, que, aliás, é uma população muito grande. E aí se revelou o tipo de atitude. Os que foram resgatados e se emocionavam e choravam, era comovente o resgate dessas pessoas, realmente. E aqueles que ficavam reclamando, imagina 2 dias sem água e sem luz. Eu assisti uma entrevista de uma senhora, absolutamente inútil do ponto de vista social, que ela lamentou que no 3º dia, imagina, ela teve que tomar um banho frio. Um problema sério é que esse tipo de pessoa não morre. Demora para morrer. A emoção do resgate, esse homem, por exemplo, resgatado num bote, ele teve uma crise de choro, não conseguiam interromper. E o resgate dessa avó, resgate de helicóptero, da avó abraçada no neto, eu achei uma coisa emblemática do que é possível sofrer. Esse relato também mexeu muito comigo. É uma menina que relata, ela é filha de um bombeiro, como é que eles identificavam na escuridão quem precisasse de socorro. Então, eles entravam com megafone gritando, né? Quem esteja por aqui, acenda alguma luz. Né? Enquanto houve bateria no celular de alguns, esse era o caminho. Depois acabou. E ela foi encontrada pelo pai bombeiro segurando um suporte no teto da casa inundada. E ela comentou, então, numa entrevista, que o cenário era terrível, porque à noite, um breu, sem luz na cidade, para a desgraça ficar mais completa, tinha que escurecer. Né? Isso que ela relatou, que o pai contava, que eles ouviam as pessoas pedindo socorro na noite. E lá pelas tantas, interrompia. E eles não sabiam se as pessoas tinham desistido de socorro ou tinham morrido. Eles não sabem se eles descansaram ou morreram. As personalidades que se escancararam foram os oportunistas e os que não têm nenhuma noção de empatia. Isso foi largamente ilustrado com os relatos da imprensa. Esse tipo me deu náusea, o que promoveu, anunciando um purificador de água capaz de tantos litros por segundo e tal, e depois fez um brinde ao povo com a água num copo e disse que antes que os fake news subvertam a qualidade dessa água, um brinde a todos, muito obrigado e tal, e soltou o copo, ele não tomou água. Os vizinhos todos tomaram, ele não. Ele é um homem precavido. Os que desviaram donativos, que eu acho que é uma coisa inacreditável que alguém possa se servir da desgraça para tirar vantagem, e que é encontrado em todos os antecedentes da história. Por exemplo, na Peste, do Camus, tinha o Conrad, que era o Cotard, que era o que explorava, porque ele achou que era uma excelente oportunidade de negócios a tragédia que consumia a cidade. Os que tentaram atrasar o resgate de um cavalo para aparecer na foto, que para mim isso foi o máximo, e o argumento foi assim, mas ele está lá há 4 dias, mais 1h30, o que vai ser? Como argumento é de uma lógica absurda. Os que aproveitaram, porque nós estamos em ano eleitoral, moveu-se uma campanha instalada instantaneamente para tirar vantagem política. Esses são os que eu considerei os dignos de pena. Né? Isso foi reportado num abrigo onde estavam as pessoas recebendo donativos, e um jovem viu as roupas que estavam disponíveis e ele perguntou se não podia ser aquela camiseta da Adidas. Mas podia, estava lá disponível para quem precisasse. E aí eles perceberam que ele saiu do abrigo, foi para o pátio e negociou crack com um traficante. Quer dizer, ele usava a roupa de melhor qualidade para continuar alimentando o seu vício.
Isso foi relatado pela Polícia Federal, que os motoristas que transportavam água de lugares distantes estacionaram em comunidades menores na beira da estrada e venderam água. E vários, isso eu não tinha ideia que era tanta gente, tantos prefeitos cadastraram a sua cidade como zona de risco e não era zona de risco para ter benefício. Isso me atrapalhou muito. Todas as vezes que eu fui a abrigos para tentar ajudar, eu me prendi a conversar com as crianças. Porque acho que essa é uma tarefa importante para o resguardo da qualidade de vida mental futura. Essas crianças precisavam ter uma narrativa boa. Porque se deixa a narrativa por conta da criança, ela será muito provavelmente pior que a realidade. Um amigo do Mário Corso, esse nosso colega psiquiatra, contou uma história interessante. Morava em Porto Alegre, na Boa Vista, e naquele momento em que a prefeitura aconselhava as pessoas que tivessem residências na praia que abandonassem a cidade, sem água, sem luz e tal. E ele, com uma esposa e uma filhinha de 4 anos, foi para Capão da Canoa. No segundo dia, completamente impressionados com o silêncio de Capão da Canoa na comparação com o lugar onde eles viviam, que era um trajeto de helicópteros o dia inteiro, né? A mãe comentou com a filhinha: silencioso aqui, não é? E a menininha de 4 anos disse: eu acho que as pessoas pararam de morrer. Essa percepção não podia ficar arquivada no inconsciente dessa criança e imaginar que ela crescesse sem traumas. E o pai, muito inteligente, inverteu isso. Ele disse: minha filha, não era nada disso. Aquele ruído eram de pessoas sendo salvas. E sumiu a desgraça, né? Eu acompanhei um menininho que ele tinha resgatado um peixinho morto na enxurrada, lavou, colocou num dispositivo plástico transparente com água limpa e, de vez em quando, ele cutucava o dorso do peixinho com a ponta do dedo na expectativa de reanimá-lo. Quando ele percebeu que eu estava olhando, ele disse: mas ele está morto, né, tio? A tristeza no olhar dessa criança era uma coisa tão impressionante que eu disse, para tentar animá-lo, que ele está morto, mas se todo mundo tivesse agido como você, muitos peixinhos teriam sido salvos. Ele sorriu, né? E disse: mas a gente não pode largar da mão da mãe, não é, tio? Eu me dei conta, eu fui me informar, essa família foi resgatada na Vila Rio Branco, em Canoas, num bote inflável durante a madrugada. E eu fiquei imaginando quantas vezes essa criança ouviu da mãe dizer: você não solta da minha mão. Esse é um trauma para o resto da vida. Quantas vezes essa criança vai acordar ao longo da noite com essa imagem? Ajudar a construir uma narrativa sem culpa, eu acho que é uma coisa muito, muito importante. As perdas se multiplicaram. Nós vemos perdas materiais, que têm significados diferentes pela possibilidade de reconstruir, mas isso não faz a dor menor de perder, por tudo que ela significou de investimento para que esse produto material existisse. Muita coisa foi renunciada, de prazer, de disponibilidade de dinheiro e tal. A dor das perdas imateriais, essa sim, ela é terrível, porque na maioria das vezes ela é irresgatável. Eu assisti um resgate de uma senhora que foi trazida de bote, abraçada. A história é que ela resistiu muito a sair de casa pelo temor de que a casa fosse saqueada. Ela foi resgatada quando a água já estava batendo na janela e, na saída, ela pegou a única coisa que ela alcançou, um porta-retrato. Quando chegou no desembarque aqui, ela estava chovendo, e ainda estava chovendo muito, ela estava abraçada naquele porta-retrato. E quando ela saiu, ela olhou e disse: olha só, o que essa água fez? Apagou a única foto que eu tinha do meu velho. Ela tinha um papel branco no porta-retrato. A maioria das pessoas é boa, graças a Deus, né? Nós somos bons, nós nascemos bons, isso é uma verdade.
Aliás, isso é que faz com que, depois de todas as grandes crises e tragédias reveladoras das piores desgraças e maus caráteres que se possa ter, ressurge sempre uma nova geração, que, como nós nascemos bons, isso reequilibra a curva da maldade e nós voltamos a ser o que somos. Né? Imagine se todo mundo piorasse depois do Holocausto e continuasse piorando. Que monstros seríamos hoje? Né? Não, nós recuperamos e voltamos para o nível de normalidade. E isso é face ao fato de que a natureza humana é originalmente boa, pura e solidária. O problema é que os maus são muito barulhentos. Né? E como há uma facilidade maior de divulgar as más ações, isso vende mais na mídia do que a virtude, nós ficamos com a falsa impressão de que o mundo está em degeneração. Pelo menos 1.600 pessoas perderam suas casas na Grande Porto Alegre. Eu me comovi com o relato de um homem entrevistado pelo repórter, habitante da Ribeirinho, do Rio Taquari, e o repórter, com um entusiasmo meio fora do lugar, disse: "E aí, muito animado para reconstruir a sua casa?" Ele disse: "Não, eu não tenho mais nada para reconstruir, porque o rio levou a minha casa e o meu terreno." E são essas pessoas que ainda estão penduradas em alguns abrigos à espera de solução. Mas havia também gestos de grandeza. Esse me comoveu. No domingo em que o Grêmio devia jogar com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o Atlético convocou a sua torcida e colocou 36 mil pessoas na arena como forma de ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Eu achei isso uma grandeza imensa, porque eles estavam fazendo isso com cidadãos desconhecidos que nunca teriam a chance de agradecer pessoalmente. Isso foi o arcebispado do Rio de Janeiro que enviou esse donativo, 14.198.000 arrecadados no Rio de Janeiro com a pretensão de ajudar os gaúchos. Esse vídeo eu acho que é o mais chocante. Esse casal estava suspenso no meio do rio quando o resgate dos animais foi uma coisa comovente. Esse gado é responsável por uma parte do afundamento do rio. Esse cavalo foi resgatado. E aí tem uma das cenas mais impressionantes que eu achei, que é de um homem que se joga no rio para tentar socorrer uma mulher que estava na margem oposta. Esse homem, ele nada desesperadamente, porque ele viu do lado oposto uma mulher que estava fora do carro, clamando por socorro. Ela saiu pela janela para chamar atenção. Um sobrevivente com muito esforço. E meu cãozinho, né? Esse cãozinho me liquidou. Bom, como será depois? Ou nós estamos tentando fazer com que seja, né? Eu sei que vou te amar. Eu acho que essa é a coisa mais bonita que fizeram. Por toda a minha vida, imagem de esperança no futuro. Em cada despedida eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que eu vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida.
Eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar. Mas cada volta tua há de apagar o que esta tua ausência me causou. E eu sei que eu vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu escrevi uma crônica que chamava Como Será que Seremos? E o último parágrafo. Felizmente, nós gaúchos somos muito mais do que as coisas ruins que nos acontecem. E forjados num histórico de lutas, é claro que sairemos dessa. Do nosso jeito gaudério, de braços dados, silenciosos e tristes, mas agradecidos e confiantes de que a velha garra charrua que nos trouxe até aqui, essa nenhuma correnteza arrastará. Obrigado. Muito obrigado, professor Camargo. Depois que a gente passar o engasgo, vamos seguir com as nossas apresentações. O Dr. Ives vai apresentar a nossa próxima palestrante. Por favor, Dr. Ives. Muito obrigado, acadêmico Camargo, pela palestra. Eu acho que foi um estudo profundo do comportamento humano, ressaltando a empatia nesses momentos de catástrofe. Bom, eu queria convidar minha colega de departamento, professora Simone Hall, que é professora do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Psicodinâmica e também diretora do Centro de Estudos Luiz Guedes. Vai nos presentear com a palestra sobre saúde mental no período das enchentes. Por favor, professora Simone Hauck. Uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, pela oportunidade de estar na academia, trazendo nossos dados, as perspectivas, as reflexões que nós temos feito. E, enfim, também poder discutir qual a melhor forma de usar isso para ajudar na recuperação do nosso povo, E, quem sabe, até uma lição que a gente possa levar para o resto do mundo, como ontem alguém me perguntou. Bom, como já foi claramente dito, tanto estudos da OMS como vários outros têm mostrado que as catástrofes climáticas são cada vez mais frequentes, dentre elas, claramente, as enchentes são as mais frequentes e que afetam quase os 4 cantos do mundo. E elas nos impactam assim, de várias formas. Ali tem, despedaçam histórias. Agora a gente teve muitos exemplos que remetem ao que eu queria dizer com essa imagem, assim, em quantos níveis, quantas histórias tangíveis e intangíveis são despedaçadas quando essas coisas acontecem, A OMS e a ONU têm reconhecido cada vez mais, então, essa abordagem de dar conta também do impacto psicológico decorrente das mudanças climáticas e dos desastres naturais, destacando a necessidade de integrar a saúde mental nos esforços de resposta à emergência já imediatamente, desde o início, assim. Reconhecendo que o trauma psicológico, e a gente teve muitas ilustrações agora, de como isso pode ser impactante e forte, é sempre uma dimensão crítica desses eventos, A Agenda do Desenvolvimento Sustentável, promovida pela ONU, também destaca essa necessidade de construir comunidades resilientes, incluindo medidas para promover a saúde mental em situações de crise, reconhecendo a saúde mental não apenas como uma preocupação secundária, mas uma parte intrínseca do bem-estar do global, da identidade de quem são, de cada um de nós, de todos os indivíduos. Muito brevemente, eu vou comentar por cima, assim, em geral, o impacto psicológico desses desastres nas pessoas. Ele vai variar, obviamente, muito de pessoa para pessoa. Muitos vão se recuperar ao longo do tempo. Os principais transtornos mentais que aparecem vão ser ansiedade, depressão, estresse agudo e TEPT,
que vem em consequência dos muitos desafios já muito bem ilustrados, né, como perdas materiais de pessoas, da segurança dos lares, do lar, né, para alguns, a sensação de impotência diante desses eventos climáticos extremos, né, que como foi mencionado, muitos dos bons dentre nós conseguem sublimar um pouco na questão de se voluntariar e tentar fazer algo para mitigar o impacto disso nas outras pessoas, uma sensação de incerteza sobre o futuro, desesperança e desamparo, que muitas vezes a gente tem que pensar em como lidar, e acho que o exemplo assim, né, das crianças e de como tirar a culpa dessas narrativas, como fazer essa narrativa. Não sei se estão me ouvindo bem? Baixou o volume, né? Pois é. Mas se ouvem, eu falo um pouquinho mais alto. Ok. Enfim, eu também vou abordar isso um pouquinho mais daqui a pouco. Também a gente tem que olhar, e ilustrado, de novo, muito legal falar na sequência das falas anteriores, né, a necessidade de ressaltar que, durante esses desastres, muitas das comunidades elas vão se revelar, né, mostrando uma resiliência e solidariedade de tantos. Eu também acho que, de modo geral, o ser humano é bom, graças a Deus. Também acho que os maus são barulhentos demais e, às vezes, nos fazem ter uma sensação de desesperança, mas não acho que isso seja verdade. E acho que a gente pode prosperar a partir das vivências que vão se acumulando ao longo dos séculos, né? Então, essa união coletiva e apoio mútuo, né, certamente podem desempenhar um papel crucial e suavizar um pouco os impactos psicológicos. Em seguida, eu vou trazer os dados para vocês de uma pesquisa que eu e quero já dar o reconhecimento para o meu aluno de iniciação científica, Santiago, e para a Mariana, que estão ali sentados, que foram incansáveis para tornar possível que fosse executado o que foi executado muito rápido, com muita dificuldade. A gente foi atrás assim de qual seria, já aquilo estava acontecendo, era maio, ali início de maio, a gente do departamento de psiquiatria com nossos pacientes. Eu sou também coordenadora do NET Trauma, que é um ambulatório que atende vítimas de trauma no Hospital de Clínicas, junto com a professora Lúcia Helena. O que a gente tem de evidência? O que vai acontecer com as pessoas agora, né? E não tem. A gente, pelo menos, não achou estudos, assim, porque é muito difícil de fazer mesmo. Enquanto a catástrofe está vendo, o que a gente pode fazer agora? Né? O que a gente encontrou de melhor e qualquer material que eu apresentar hoje, alguém, né, tiver interesse, eu posso mandar para vocês. Foi esse sumário, assim, esse relatório da série de estudos realizadas após esse evento extremo que aconteceu na Inglaterra em 2014, assim, que foi muito impactante, atingiu muitas pessoas, e é o estudo, eu diria, mais completo e com a metodologia mais razoável, mas na literatura falta muito sobre isso, porque realmente é difícil, né? A gente está preocupado em atender as pessoas, em salvá-las, em nos organizar, mas também precisamos desses dados para saber a melhor forma de fazer isso. Então, só para colocar para vocês, assim, esse estudo ele mediu ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, 1 ano, 2 anos e 3 anos após aquela catástrofe que eu mostrei para vocês. E vocês veem ali, em verde, são os não afetados, em azul, os que não tiveram a casa inundada diretamente, mas tiveram algum serviço interrompido, ou tiveram que sair da residência, mas, ao final, a sua casa não foi inundada. E, em laranja, os que, de fato, estavam em áreas em que a enchente inundou e houve danos diretos, assim. E 1 ano depois, nesse estudo, com todas as restrições metodológicas que ele apresenta, a gente tinha ali 36% de TEPT, né, nos afetados, no segundo ano 24%, no terceiro 17%. Se a gente olha ali para a depressão, 20%, 10%, 7,9%, 28%, 13%, 11%, né, sempre significativamente mais do que aqueles que não foram afetados, mostrando que, sim, provavelmente há um dano
pervasivo e a longo prazo, né? Então, e o que a gente pode fazer para mitigar esse dano agora? Eu acredito que se possa fazer muita coisa e queria discutir, trazer um pouquinho isso para vocês, né? O que aconteceu e como esses resultados que já estão submetidos assim em fast track já numa revista, as primeiras análises ali do que eu vou apresentar para vocês hoje. Primeiro, ali por 6 de maio, eu e alguns colegas nos preocupamos com os nossos pacientes, tanto públicos quanto privados. Meu Deus, como o que está acontecendo vai afetá-los? E buscamos fazer um questionário para tentar medir isso. Mas, logo a gente se deu conta de que isso vai atingir todo mundo. Isso aqui está tomando uma magnitude que vai, né, tocar o Estado de uma forma que a gente precisa fazer alguma coisa, e nós também tentando transformar essa sensação de impotência em algo que pudesse ser útil. Tivemos um apoio gigantesco do Comitê de Ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? E conseguimos aprovar, em todos os aspectos éticos, o início de uma pesquisa que começou já no dia 10 de maio. Então, muito imediatamente após o início dos eventos mais traumáticos, né? Claro, o que a gente conseguiu fazer, e com verba zero, porque também não dava tempo nem de atrás dela naquele momento, foi um survey online com todas as suas limitações, né? E obviamente, aqui a gente acaba, se vocês podem ver à esquerda, na tabela sociodemográfica, né? A gente tem ali quase 70% da amostra com ensino superior completo, renda familiar, enfim, 20% abaixo de renda familiar total de R$3.000. Mas, enfim, mesmo nessa população, aí o que a gente analisou nesse estudo é a pessoa se autorrelatar como diretamente afetada pelas enchentes. 43% disseram que sim, 49% deles disseram que não, mas que alguém muito próximo foi, e apenas 8% disse que não. A gente se preocupou em dar uma olhada, mas, enfim, qual a validade do nosso dado, considerando, né, todas as limitações de que, pelo menos, acesso à internet tem que ter. Embora a gente tentou ir nos abrigos, o Santiago e alguns colegas foram para coletar os dados lá, e a gente se deu conta de algumas coisas que até emocionaram quem estava lá, né? E que eu acho que, enquanto academia, você tem que pensar. Alguns eram analfabetos, mas aí as pessoas tentavam ler as perguntas para eles, mas eles não entendiam as perguntas. Porque, na verdade, e aí eu fiquei pensando, é um parênteses, tá? Mas quanto as pesquisas ainda precisam melhorar, porque a gente usou só questionários super validados, os mais simples possíveis, os mais amplamente utilizados de screening, e quando tu ia no abrigo tentar conversar com aquelas pessoas, por exemplo, você se sente exausto? Uma pergunta simples assim. A pessoa dizia, mas o que é se sentir exausto? Porque, né? Então, eu deixo essa reflexão em aberto e acho que ela é importante porque a gente, né, deve ter uma parte gigante da população mundial, talvez, mas certamente mais em países menos desenvolvidos, fora, né, do escopo do que as nossas pesquisas científicas ainda alcançam. Mas, enfim, tentando ver quem que a gente estava olhando, né? Primeiramente, como diz ali em cima, foi de 10 de maio a 6 de junho, os sujeitos que a gente incluiu, 1.552 pessoas. 6 de junho, porque a gente escolheu o dia 1, tá, do trauma, como o dia 6 de maio, quando o centro de Porto Alegre foi mais maciçamente invadido pelas águas. E mesmo dentro dessa amostra, que nos parece elitizada, né, 23% tiveram que deixar as casas com urgência, o que já no estudo da Inglaterra aparece como um dos fatores de risco, assim, para estar mais nos grupos os que não vão estar bem nos próximos anos. A gente também, e aí, crédito de novo ao Santiago, foi buscar todos os dados que a gente conseguiu para produzir assim uma comparação de geolocalização da nossa amostra, que está à esquerda. Quanto mais escuro o vermelho, maior a concentração da amostra naqueles lugares. E o que se conseguiu dos dados da Defesa Civil ali em 29 de maio, né? Áreas vermelhas eram declaradas como afetadas de alguma maneira.
que para mim é verde claro, alguns acham que é amarelo, mas, enfim, as não afetadas, que muito poucas, né? Os pontinhos, os triângulozinhos invertidos, laranjas, áreas em que tinham pessoas desaparecidas, e cinza, mortes confirmadas. Então, se a gente olha e compara, bom, dá para dizer que, mesmo com todas as limitações que a gente teve, a gente conseguiu pegar áreas que foram afetadas de forma importante assim, naquele momento. O artigo deve sair em breve, eu espero, mas trazendo para vocês algumas coisas para reflexão. Então, aqui a gente está falando, gente, de estresse agudo, momento em que as enchentes estavam acontecendo ainda, momentos em que as pessoas... Porque algumas casas ficaram submersas por mais de 2 semanas. Então, aqui pega um pouco também as pessoas retornando e percebendo o tamanho do dano que tiveram, limpando as suas casas, né? O que foi muito traumático. A gente tem na amostra, e eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, pelo menos quase 90 pessoas que participaram diretamente de resgates de pessoas e animais, então também avaliadas enquanto a gente estava passando por esse drama coletivo. A gente vê ali que, pelo rastreio de ansiedade, quase 50% das pessoas estariam com ansiedade de moderada a severa. Um dado interessante aqui é que 50% destes com ansiedade moderada a severa, e o mesmo é verdade para a depressão, ali, que o dado é 42%, nunca tinham experienciado esses sintomas antes, pela pergunta. Então, assim, às vezes, mesmo quem nunca teve nada antes, e claro, eu acho que pela empatia, pelo que nem dissesse, quantas noites a gente viu uma reportagem, a tristeza de ver o que o outro está passando, sabe? Então, isso é um dado. Assim, as pessoas ficam mal mesmo nesse momento. Há uma preocupação que divulgar resultados assim possa ser ruim, no sentido de assustar a população, né? Eu penso o contrário. E assim, eu tive muitas experiências práticas de conversar com pessoas ao longo de todo esse processo que eu vou mostrar para vocês. Parece que isso fazia as pessoas sentirem assim, não, então o que eu estou sentindo é normal. Eu não sou maluco, eu não sou fraco. É normal se sentir assim quando um evento desse está acontecendo. Então, muito é como a gente apresenta a narrativa. Eu acho que a narrativa é não assustar as pessoas, e sim dizer, bom... Tá bem, é normal ter um ser humano, a gente tem sentimentos, sabe? Nesse sentido que eu acho que um estudo realizado real time, assim como esse, ter essas informações pode nos ajudar. Primeira metade da amostra, que isso é até dia 20 de maio, respondeu simplesmente sim ou não para os 14 critérios de estresse agudo da CM5, né? E, bom, apenas 18% marcou não para todos, né? Eu trouxe para ilustrar os principais e vou destacar o que me chamou a atenção aqui, né? Aqui estão todos que foram acima de 20%, ou seja, pelo menos 1/5 das pessoas estava experimentando aquelas sensações, aqueles sintomas, né? Dificuldade de concentração sendo o mais frequente, mas desrealização está muito alto aqui. É um sintoma, é sentir que a realidade não é o que tu está vivendo, ou como se tu estivesse fora de si, ou aquela coisa... E eu ouvi muitos relatos nesse sentido, assim, e eu senti isso, e eu tive muitos colegas que sentiram essa sensação. Essa realidade não é a realidade, de certa forma. Não pode ser. Mas eu também acho que saber que isso é comum e frequente, e, bom, também é normal. Isso acontece, isso é esperado, né? Então, problemas de sono, sofrimento emocional, ficar hipervigil, muito mais assustado, irritado, sonhos angustiantes, memórias recorrentes, incapacidade, né, para 1/5 das pessoas de experimentar emoções positivas naquele momento. Nesse ponto, porque, né, tudo foi muito ao longo do que vinha acontecendo e a gente foi construindo a pesquisa, tá? A gente se deu conta que um simples sim ou não para os sintomas ia nos impedir de avaliar algumas coisas que a gente achava importante.
Então, a gente agrupou os sintomas nas 5 dimensões de TEPT, que eles são mais ou menos correlatos aos sintomas do estresse agudo. Para quem não é da área, a diferença entre um e outro é que o estresse agudo é até 30 dias depois do ocorrido do trauma. Então, tem que durar por 3 dias e ter passado, no máximo, 30 dias do trauma. O TEPT já tem que ter passado 1 mês do trauma para te poder diagnosticar. Essa é a diferença entre um e outro. Tá? A gente dividiu, então, entre as 5 dimensões que são comuns, ao estresse agudo e ao TEPT, que é a intrusão, a questão de reviver como se estivesse acontecendo agora. E daí relatos como eu ligo a torneira e é como se a enchente estivesse aqui. Ou não chegou no meu andar as águas, mas eu acordo no meio da noite com sintomas, né, ataques de pânico, porque eu sonhei que a água chegou no meu andar. E aí, dezenas, centenas de relatos nesse sentido. E a gente via, então, que esse tipo de sintoma, nas 600, mais ou menos, pessoas que responderam ali a partir, digamos, de 20 de maio a 6 de junho, mais de 50% relatando, né, que isso era, sim, presente de forma moderada e extrema. Né? Evitar pensamentos e lugares associados, 37%. Humor negativo, 27%. E sintomas dissociativos, de novo, essa sensação de a realidade não é essa, isso não pode estar acontecendo, não é isso que eu estou vivendo, ainda muito alto, né? De 47%, quase 48%. Uma observação aqui para ciência, que a gente foi ver, né? E essa era uma das coisas que a gente queria ver com essa separação, se ter ansiedade e depressão antes determinava mais sintomas de estresse agudo. Né? E aí a gente viu que isso era verdade, exceto para os sintomas de intrusão, que são os mais característicos do transtorno de estresse pós-traumático e estresse agudo, também os mais resistentes a tratamento, que não respondem à medicação, e isso é um dado que, né, só para dizer, poxa, ter feito essa pesquisa nos permite ver, ó, vamos ter que entender depois por que isso. Aqui, de novo, eu fiquei muito impactada com a questão dos resgates de pessoas e de animais, e aí eu até escrevi um editorial há pouco a convite de um colega da Revista Brasileira de Psicoterapia sobre o peso da capa do herói, ou sobre o personagem do herói. Né? Porque o que acontece? Embora, na amostra geral, o índice de ideação suicida, não quer dizer que aquela pessoa vá tentar suicídio, mas pensar em seria melhor estar morto, tá? Foi o dobro nos que participaram de resgate de pessoas e animais. Assim. Eu falei com alguns diziam: o pior para mim era porque eu estava indo em um determinado lugar resgatar uma família designada e eu ouvia as pessoas pedindo de socorro, e a verdade é que eu tinha que escolher quem que eu ia salvar e quem eu não ia. Muitas vezes, ou para os animais a mesma coisa, muitas vezes em situações em que a pessoa sabia que a pessoa que ela não escolhesse salvar provavelmente morreria. Então, o peso disso, né, gente, isso é outra coisa que eu fiquei... A gente tem que pensar e tem formas de lidar e de capacitar a população para estar mais preparada para situações como essa. Né? Aqui, pessoal, um resumo do que eu acho que foi o dado, o que a gente viu de mais importante assim, nessa primeira rodada de análise. Né? Ali em cima, à esquerda, são os scores de ansiedade, depressão, e embaixo, de estresse agudo, que equivale ao TEPT. Não afetados, à esquerda, no meio dos quadrinhos, alguém perto foi afetado, à direita, eu fui diretamente afetado. 42% da amostra, né, para vocês verem, muitas pessoas têm uma resiliência inata e disseram: não, eu não tive nenhum suporte psicológico, que daí podia ser um suporte que a pessoa percebesse como um suporte psicológico, não necessariamente um psiquiatra, esse é o ponto que eu vou defender depois, tá? Não necessariamente um profissional de saúde mental, mas alguém que pudesse acolher e ouvir aquele sofrimento e talvez ajudar a ressignificar naquele momento, né? Disparado, assim, eu vou passar por cima de análises mais complexas que a gente fez para
confirmar esse dado, aqueles que achavam que precisavam ter tido algum suporte e não tiveram, estavam muito piores que os outros, muito piores. E aí, aqui não dá tempo de entrar no detalhe, mas em cima ali são a questão dos neurônios espelho, uma ilustração, né? Por que só alguém só nos ouvir de uma maneira empática e nos ajudar a narrativa? Bom, o ser humano é wired para isso, assim, né? Tem muitos mecanismos não verbais incluídos e que vão influir ali. Ali é um modelo neurobiológico de TEPT. Como essa pessoa vai evoluir para não cair nos 36% que vão estar daqui a um ano com estresse pós-traumático, entende? Então, intervenções imediatas, suportivas, podem fazer uma diferença gigantesca no que a gente vai ver daqui a um ano, né? Passando por cima das análises mais complexas, o que de fato fez diferença, né? Fiquei surpresa, mas os mais jovens, tá? Ser mais jovem foi um fator de risco muito importante para ser mais afetado do ponto de vista de saúde mental. Ser mulher também. Renda mais baixa, mesmo dentre essa amostra que não inclui certamente os menos privilegiados, a renda fez diferença. Mas a gente vê, essa é uma análise multivariada, controlada para covariantes, então ela controla para todos os fatores que a gente estava vendo e emerge aquela mãozinha ali representando o quanto quem precisa de algum suporte receber modela e determina o desfecho para além de qualquer outro fator que a gente esteja controlando no modelo, tá? A gente olha aqui, é um outro item que essa análise faz, então a gente vê ali sexo feminino como fator de risco para as 3 dimensões, assim como ser mais jovem é um fator de risco para as 3. Interessante, mas ser afetado diretamente, não ser alguém próximo, no fim, foi determinante para a ansiedade, mas não para a depressão, estresse agudo, e uma renda menor para a depressão e estresse agudo. Mas, de novo, né, nesse segundo teste desse modelo, emerge ali o apoio, né, o oferecer esse apoio como um moderador gigantesco assim, do impacto dos outros fatores, em quem precisa, né, pessoal? Em quem sente que precisa. Então, o que fazer dessa tempestade de emoções, como fazer isso caber dentro das pessoas, dentro da vida, dentro do copo, dentro da gente, né? Então, tem se defendido essa ideia de como construir uma sociedade mais resiliente, que possa passar, porque é inevitável, como foi dito aqui, vai acontecer de novo. E talvez vai acontecer com mais frequência. Como é que a gente pode estar mais preparado? E isso eu acho que estudos desse tipo podem contribuir bastante, assim. Aqui, para trazer um aspecto positivo, como foi dito, né, a gente, às vezes, sublima todo o terror da vivência em ações para ajudar os outros. Então, concomitantemente à pesquisa que a gente estava fazendo, foram desencadeadas dentro da URGS muitas ações assim para atender a comunidade interna. Até essa é uma carta, né, que o Santiago é autor também, a Marina, eu, descrevendo o que foi feito imediatamente dentro da comunidade, e ali eu acho que a gente tem, isso é um momento final, tá, pessoal? Isso aqui já tinha passado, não me lembro a data, mas eu acho que 17 de junho, talvez, para além. Ali em cima está a direção da Faculdade de Medicina, a professora Ana Margarete, que está aqui, então eu acho que a gente aí está sorrindo, e eu me lembro de muito, nesse momento, a gente compartilhar a experiência do que foi difícil, mas da satisfação de ter participado de algo e de ter feito alguma coisa, sabe? Aqui, nessa foto, tem colegas que perderam tudo e tem colegas que ajudaram esses colegas que perderam tudo. E essa gratidão que tu falaste, assim, gigantesca. E aí uma construção de, né, bom, quem sabe a gente transforma isso, porque foi uma coisa única, assim, todas as instâncias da faculdade, os alunos, as instâncias diferentes dos alunos se uniram e também foram para os abrigos. Aqui é uma foto dentro de um abrigo, de um momento desses em que tu, puxa, pelo menos a gente está fazendo alguma coisa, né? O professor acadêmico Paulo Abreu, aqui presente, foi muito atuante nessa ação dos abrigos, né, que a faculdade coordenou. Isso aqui é só para ilustrar, assim, que é óbvio que
é impossível de citar aqui, mas todos sabem que foram inúmeras, centenas, incontáveis ações de todos os lugares do país e daqui de dentro para tentar ajudar as pessoas, né? Os animais. Ali em cima é do Net Trauma, a gente tentando fazer alguma coisa, começou a botar dicas do Net na rede para ver se chegava na população. Dicas, isso que eu acho que são coisas que talvez a gente possa ensinar, informar melhor a população em geral, né? Só vou destacar ali no fim, bom, a escuta empática e apoio a retorno a atividades gradualmente por pessoas de confiança faz muita diferença e equivale a esse suporte que eu estou falando. E que tu disseste ali, o senhor disseste de aborde a culpa, né? O quanto esses eventos, e as crianças, em especial, elas tendem a se culpar por tudo, é natural da fase do desenvolvimento. Mas nós, adultos, também, e tem uma coisa nisso que a gente pensa... às vezes é melhor tu te culpar por algo do que lidar com o tamanho da nossa vulnerabilidade. Porque se algo é culpa tua, tu poderia ter impedido. Ou tu poderia, né? E às vezes, só que essa culpa ela às vezes se torna uma barreira para a melhora e aí a gente tem que prestar atenção. Aqui mais algumas fotos, né? Já foram mostradas muitas, tanto a de baixo, à direita, quanto a de cima à esquerda, foram tiradas por mim. No bairro Farrapos, isso já era finalzinho de maio. Ali é a minha filha, a Júlia, de 10 anos. Eu e uma colega psiquiatra, mãe de um coleguinha de turma dela, ela teve um amigo muito próximo, psicólogo, que teve a casa absolutamente destruída. Assim, né? E, claro, a gente não levou as crianças lá quando havia o risco grande de infecção. Aqui já tinha uns 2, 3 dias de limpeza, já tinham passado todas aquelas... né? E usaram bota, usaram luva. Mas a gente... certas ou não, tentando fazer o que nos pareceu o melhor, quis que as crianças tivessem uma dimensão do que ocorreu, mas também soubessem que é possível reconstruir e participassem de uma ação e vissem, né? Obviamente não foram obrigados, eles foram convidados e foram porque quiseram, né? Uma coisa interessante assim, e aí olha lá, né, pessoal? Aquilo ali são os entulhos na frente de uma casa só, né? Todas ali ficaram 2 semanas debaixo da água, então nada ficou de pé. E as pessoas conviveram com isso por semanas, assim, né? Enfim. Aí o que eu ia dizer é que as crianças elas saíram dali, saíram alegres, começaram a brincar, se sentiram felizes por ter participado daquilo, e eu passei uns 4 dias muito mal. Assim, imaginando o que muito mal, triste, mais triste, né? E eu lido com trauma, mas assim, e a sensação ambivalente, porque enquanto a gente estava ali, era uma zona que a prefeitura não tinha acesso ainda. Inclusive, alguém tinha que nos levar distante dali para um Uber nos buscar. Era bem dentro, assim. E passavam caminhãozinhos de voluntário o tempo todo, assim, sabe? Alguém acabou os produtos de limpeza de alguém, aí todo mundo tem comida, alguém precisa de comida, e aquilo me emocionava, sabe? Meu Deus do céu, a capacidade do ser humano de se apoiar, sabe? E a pessoa, que é o psicólogo que a gente foi ajudar, né? A churrasqueira dele estava inviabilizada, ele arrumou um barril e fez um salchipão de barril, tinha umas 14 pessoas ajudando, né? E eu olhava para aquilo, eu pensei, meu Deus, sabe? Enfim, eu acho que assim, a tristeza pelaquela perda e a emoção do quão o ser humano é capaz, sabe? E que a gente tem que explorar isso, assim. Explorar no bom sentido. Simone. Tá, eu vou terminar. Tá bem no finzinho. Então, assim, pessoal, de novo, só defendendo porque que eu acho que a informação é importante e a gente tem que fazer esses estudos e tem que divulgar. Porque, em países como o nosso, só 1 em cada 4 pessoas com estresse pós-traumático busca ajuda e tem tratamento eficaz. Por que isso? Eu não acho que seja tanto porque não tem ajuda disponível. Eu acho que é mais porque as pessoas não fazem a menor ideia do que isso seja e não sabem o que está se passando com elas. Me encaminhando para o final. Coisas que eu já falei. O que fazer? Informar, reduzir o estigma quanto à saúde mental, ensinar a comunidade estratégias eficazes de enfrentamento. Existem muitas que podem ser feitas por pessoas que não são profissionais da área de saúde mental e a gente pode ajudar nossas comunidades a aprender. Também, para quem está na linha de frente, tem o que fazer, tem como
estratégia de enfrentamento, como lidar com colegas. Tem coisas para fazer, tem coisas que a gente pode aprender com isso. E talvez essa dimensão tão bonita do ser humano, né, possa ser aproveitada de uma forma mais baseada em evidências e com mais ferramentas na sua caixa de ferramenta sobre como eu posso ajudar o próximo, como eu posso me ajudar quando um evento dessa magnitude acontece. Então, enfim, era a mensagem que eu queria trazer. E muito obrigada pela oportunidade de novo. Muito obrigado, doutora Simone. Pessoalmente, também me comovi, vi que te emocionaste bastante com essa palavra e reviver todo esse momento. Foi realmente um momento muito importante da tua apresentação. Bom, nós estamos, assim, agora exatamente em cima do nosso horário previsto para os debates interativos, então fica à disposição a palavra a quem se interessar em fazer algum questionamento, algum apontamento. Professor Lavinsky, o Jacó falou primeiro. Dos dois Lavinsky que estão. Bom, quero cumprimentar os três palestrantes, fantásticas as apresentações, mas eu gostaria de colocar um aspecto que acho que não foi colocado, o papel da imprensa nesse contexto. De positivo, a imprensa fez uma cobertura fantástica, criou um ambiente de grande solidariedade. Eu vivenciei numa viagem de Florianópolis, nesse período, percebi um número extraordinário de caminhões carregados com alimento e água, com faixas de lugares que eu nunca vi. Uma clínica de Fortaleza conseguiu, numa campanha, mandar um caminhão com as mesmas condições, e um prestador de serviço que no momento estava fora de Porto Alegre, ele pediu que o salário dele fosse doado pediu que eu informasse a quem que ele poderia doar nesse contexto. De negativo, criou uma perspectiva, no meu julgamento, de uma catástrofe, de uma extensão maior, não em gravidade, mas em termos de comprometimento do Estado, no meu julgamento maior, inclusive, do que foi. Analisando individualmente, eles colocaram bem, mas criaram um contexto tão que a percepção de fora me pareceu que a catástrofe a eles parecia maior do que foi. E teve uma consequência, nós estávamos para presidir o Congresso Brasileiro de Oftalmologia no próximo ano, e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia achou por certo transferir para 2028, porque eles imaginavam, afora a questão da Fiergs, que está numa situação indefinida em relação às condições de fazer o Congresso, mas também que o ambiente não era propício para as pessoas quererem vir para cá, porque imaginavam um contexto de calamidade de terra arrasada. Então, esse é um comentário para agregar. Obrigado, professor. Algum dos palestrantes quer o Lavinsky, a Liselotti e depois o acadêmico Bonot. Só antes do senhor se manifestar, algum dos palestrantes quer comentar essa questão da imprensa, professor Gottschall, que papel da imprensa? Não. Tá bem. Não, a mim é só uma pergunta, doutora Simone. Nós vivenciamos uma enchente peculiar que se sucedeu a uma pandemia, foi subsequente a uma pandemia. Os seus números, o seu feeling, sofreram uma influência desses dois eventos tão próximos? Tem os números e tem também o que a gente escuta na clínica, né, e das pessoas, assim. Como o Dr. Ives mencionou, certamente traumas repetidos vão se somando e a gente
viu reativação de situações traumáticas da pandemia. Nesse aspecto, eu me preocupo mais com as crianças, muito. Eu acho que para elas, talvez, assim, e algumas estão numa idade em que a maior parte da vida delas foi vivida em meio a uma sensação de catástrofe, mas a gente também viu o contrário. A gente tinha alguns pacientes no NET afetados pela pandemia que assumiram uma função de voluntariado agora e melhoraram. Eles não... Porque finalmente eles puderam estar num papel de quem pôde fazer algo para... Então, eu diria assim, meu feeling, de modo geral, sim, as situações traumáticas vão aumentando o risco e a sensação de desamparo. Por outro lado, talvez a gente... Eu tenho esse feeling, tá? A gente esteja construindo uma sociedade mais resiliente, mais humana. Foi falado da negação, né? Mais impedida de negar algumas coisas que é importante se dar conta. Então, sim, tecnicamente sim, mas na prática nem sempre. Ok. A acadêmica Liselotte, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os 3 expositores. Eu digo, foi uma manhã excelente e emocionante, porque realmente me levou às lágrimas em várias situações. E o que eu gostaria de apontar um dado, assim, nós estamos na era da medicina dos vários P's, preditiva, participativa, preventiva, personalizada, e aí a gente vê uma situação dessas e eu me questiono, Dr. Gottschall, Camargo, Simone, nós tínhamos, a exemplo do que nós fazemos na medicina, nós trabalhamos com a prevenção. Eu sei, se eu não prescrever tratamento de prevenção secundária para um paciente que teve um AVC, ele terá 60% de chance de desenvolver um novo AVC nos próximos 5 anos. Então, assim, e o que fizeram os nossos hidrologistas e os nossos governantes em relação a esses dados que nós já estávamos vivenciando, como Camargo apontou, 3 mortes anunciadas no ano passado e, vamos dizer, em maio, quando o nível Taquari já chegou a 22 metros acima. E nós esperamos, vamos dizer, só expectamos a situação e não evacuamos nenhum bairro mais que poderia ser mais afetado. E eu digo, como é que nós podemos viver assim? Não é? Todos nós temos responsabilidade social. Ok. Eu acho um comentário extremamente pertinente. Talvez seja o fulcro da questão, porque nesses casos a prevenção é a única coisa que pode evitar uma tragédia maior. Agora, a prevenção depende de quem? Não depende dos hidrologistas. Os hidrologistas anunciam a catástrofe. Eles não têm poder de decisão. A prevenção vai depender dos governantes. E, segundo consta, não houve assim mobilização nenhuma séria para que fosse previsto algum impedimento de todas essas catástrofes. Né? O ato de prevenção dessas situações não deixa de ser um ato médico, é um ato de saúde pública. E os engenheiros têm muita participação nisso, mas também não são eles os fatores decisórios. Né? Quando teve uma epidemia de cólera em Londres, no século passado, foi um engenheiro que resolveu a situação, drenando o Tâmisa, a drenagem do Tâmisa para impedir porque ele fez um trabalho detetive e foi em vários pontos de Londres verificando onde a maior concentração de pacientes atingidos. E acabou localizando um poço que era a fonte da disseminação do micróbio.
E soluciona o problema. Então, a ligação entre medicina e engenharia, nesse caso, é a mesma coisa. Infelizmente, os médicos que praticam o ato médico não têm o poder que deviam ter de interferir nas decisões. Fica a cargo dos políticos, que, infelizmente, a gente sabe quem são. Obrigado, professor. Camargo. Acadêmico Bonô. Não, desculpa, professor Camargo, acadêmico Bonô. A provocação é interessante, porque a minha vez de falar não foi porque o Dr. Gottschall falou nos políticos. Né? Então, eu queria primeiro cumprimentar a mesa pela conduta, pela condução até agora dos trabalhos e os nossos palestrantes aqui, né? A Simone, o Dr. Ives, né? O Dr. Camargo. Acho que foi excelente. Uma prova disso é que a porta permaneceu fechada, ninguém saiu. E tão interessante que é essa nossa reunião. Mas, fazendo uma análise do ponto de vista assim, de saúde pública, do que foi relatado até agora, o histórico citado pelo Dr. Gottschall me parece assim, extremamente importante, ou seja, nós temos uma anamnese do fato. Né? Não temos o diagnóstico ainda. O diagnóstico não é uma enchente, não. Uma enchente aonde? É em Porto Alegre? Não, é no Estado. Então, nós vamos tratar com o governante de Porto Alegre? Não, é o Estado responsável. São 4, 5, 6 municípios. Como ele expôs muito bem, nós temos 5 rios que dão aqui e alguns têm um aporte de água muito maior. Mas nós fizemos algumas coisas e fomos surpreendidos em outras. O Mãe de Deus atravessou uma área crítica, o Hospital Mãe de Deus, construído numa área não apropriada, liberado pelas autoridades na época, mas nós nunca atravessamos isso. Veja bem, isso é um fato que pode se achar, é climático, é isso, mas nós nunca, o Porto Alegre, desde 1772, nunca passou por isso. E temos um acréscimo de população extremamente ampla nessa região toda. Seguramente quase metade da população do Estado está no Vale do Taquari, nas cabeceiras desses rios, na região metropolitana. Então, mais do que culpar o governante, nós temos que fornecer subsídios a eles, informações a eles. Se a Santa Casa, por exemplo, de Porto Alegre, pode ser citada como exemplo, eu estava com uma pessoa internada no hospital na ocasião, na Santa Casa. Então, chegava ali, eu via geradores de energia. É um problema de energia, nós ficamos sem energia. Não é um problema só da vila, senhoras, senhores que moravam aqui no centro de Porto Alegre, no 7º andar, sem condições de descer, sem condições de subir. Como fazer? Como levar comida? A água é básico em saúde pública, a qualidade da água. Quem é que se preocupou com a qualidade da água dos edifícios que estavam pegando a água da piscina para botar para servir, para beber? Aquela água não pode ser bebida. Então, é um problema que ainda não está equacionado. E acho que aí, meu caro Darcy, acadêmico Darcy, eu acho que caberia um posicionamento nosso da academia de que esse estudo não deve ser esquecido. Nós temos muitas coisas, muitos assuntos para ser tratados. Né? Não fica só nos governantes. Quem são os técnicos que tragam disso? O Gottschall falou claramente. Tem o pessoal da medicina, mas tem da engenharia, tem da hidrologia, tem do pessoal da veterinária, do pessoal da agronomia. É um problema geral do Estado. Faltou água, gente. A água é o básico em saúde pública. Água para o hospital, faltou água. Energia para botar água lá em cima, onde as pessoas moravam. O lixo que a Simone relatou aqui, que o próprio Camargo relatou, o lixo é um problema de saúde pública. Água, esgoto, lixo, saneamento básico, é o beabá da saúde pública. Agora, a catástrofe não é um beabá da saúde pública. Nós temos que aprender com isso e propor, além do diagnóstico, um tratamento. Obrigado, Bonô. Nós temos, assim, inscritos o acadêmico Leandro, o acadêmico Camargo, o acadêmico Flávio e agora o acadêmico Paulo Prats. Obrigado, Darcy. Eu acho que o meu primeiro e rápido comentário, na verdade, é um parabéns para vocês que organizaram a mesa, porque eu acho que vocês conseguiram ter a clareza de pegar os 2 aspectos que, para mim, são importantes, né? O Gottschall falou sobre a tragédia, sobre as enchentes, a gente enxerga a enchente como um fato único. Mas o que eu achei mais bonito, e por isso que a gente ficou super emocionado, é porque o Camargo e a Simone não falaram da enchente. A enchente é um fato que, na verdade, é uma série de micro-tragédias.
E os dois tiveram a capacidade de nos mostrar as micro-tragédias, as pessoas, né? Aquela pessoa que sofreu, aquele cachorro que sofreu, o cavalo que sofreu, o médico que sofreu, o atendente que sofreu. Então, assim, isso é uma montagem. Então, parabéns. Eu fiquei impressionado também que ninguém saiu e fiquei impressionado como a gente ficou emocionado e eu acho que isso é uma montagem. Muito obrigado. O que eu queria perguntar para a Simone é rápido. Simone, tu comentasse uma coisa que eu achei sensacional, né? E que sempre me doeu muito. Essa coisa do... Tu chega na hora, tu tem que fazer uma escolha. Tem duas pessoas chorando, tem duas pessoas pedindo socorro, tu não tem condições de ajudar os dois. Mas isso não é uma questão da tragédia. Isso é uma questão nossa, médica, do dia a dia, quando a gente trabalha num momento e num local de poucos recursos, existe um dinheiro X, existe uma quantidade de vaga, tu tem que alocar, a pessoa que tem a caneta na mão vai decidir quem vai viver e quem vai morrer. Tu comentaste que existem coisas que podem ser feitas, então eu não pergunto em relação à tragédia, eu pergunto em relação a nós, médicos. O que a gente pode fazer para minimizar um pouco essa sensação de que a gente seguir está deixando de atender alguém que merecia ser atendido? Eu sei que isso daria um outro simpósio, mas a gente vai pedir objetividade. Excelente, extremamente complexa pergunta. Inclusive, assim, esse editorial que eu disse que eu escrevi depois, né, sobre o peso da capa do herói, ele estava pronto e eu disse, espera, eu vou botar um último parágrafo. A gente também não pode esquecer que em diferentes momentos das nossas vidas, por circunstâncias e situações, nós vamos ser essa pessoa que está nessa posição que tu está descrevendo. E eu escrevi aquilo porque eu me senti assim naquela manhã. Eu me senti assim, e poxa, eu sou uma dessas pessoas. E acho que muitos de nós, dependendo da posição que se encontra, como tu disseste. Agora, primeira coisa eu acho que a gente pode fazer para lidar com isso é reconhecer. É falar, eu sou essa pessoa também. E eu não preciso, né? Porque daí eu termino ali, né? E talvez a gente vá ser essa pessoa sem poder se dar conta de que aquele sentimento existe e sem, às vezes, ter a audácia de pedir ajuda que talvez a gente precisasse. Mas, de modo geral, isso é sugestão para um... Não sei se te respondi, mas eu acho que... E, assim, certamente, só falar sobre isso e só reconhecer que isso é um peso e talvez decisões compartilhadas nesse sentido, enfim, diminuam um pouco o impacto. Obrigado, Simone. Professor Camargo. Esse agradecimento, Leandro, que tu fez à organização do evento, eu queria dividir com o acadêmico Flávio Kapczynski, que foi um dos nossos idealizadores também. Obrigado, Darcy. O que eu ia perguntar já praticamente foi respondido com os que me antecederam. Eu só queria dizer que tem muitas coisas que nós não sabemos. Eu, por exemplo, fui apurar que população o mundo tinha em 1940. 2 bilhões e 300 milhões. Nós somos 4 vezes mais. Essa superpopulação do planeta está comprometendo o equilíbrio. Nós temos que entender como é que isso pode ser manejado. E acho muito importante que foi dito aqui é que nós temos que aproveitar esse momento de sofrimento e retirar dele o que era positivo, senão nós vamos ficar numa emoção transitória, sem lições e sem aprendizado. Nós já descobrimos o que sabíamos. Nós somos resilientes, somos capazes de recomeçar. Mas isso não pode ficar como uma experiência perdida. Perfeito. O mundo está muito louco com o clima, né? Hoje está acontecendo o que aconteceu aqui no Japão. No norte do Japão teve, há 2 dias atrás, uma inundação sem precedentes na história do Japão. E eu sempre lembro, Darcy, de uma placa, um cartoon que saiu numa ilha do sudeste da Ásia, depois de um tsunami. Eles foram socorrer, e aí o que chamou a atenção é que tinha uma placa meio inclinada, assim, escrita, proteja a natureza, mas não espere que ela retribua. Perfeito. Acadêmico Flávio Kapczynski, por favor. Então, fechando com o que eu tinha dito antes, eu acho que numa sessão como essa, a academia cumpre plenamente seu papel e documenta
o maio de 2024, e faz com que esse evento sirva de lição para o futuro, né? Então, eu acho que para isso serve a academia, para que nesse ambiente de congregação nós possamos refletir e estudar o tema como estamos estudando em tempo real e fazermos essa documentação, que essas lições possam servir para ações preventivas que serão muito necessárias, porque o clima está mudando e essas catástrofes, tudo indica, todos os modelos preditivos que os cientistas têm feito vieram para ficar, né? Então, vamos nos preparar. Obrigado, Flávio. O acadêmico Paulo Prates. Vou ser breve para não começar a abrir a porta lá. E mais uma vez eu tenho que cumprimentar a direção da academia, cumprimentar os organizadores, porque realmente foi uma manhã brilhante e de muito proveito. Mas eu quero uma ideia que eu quero transmitir para vocês. É muito comum ver, assim, por que o Porto Alegre não faz que nem Amsterdã, né, que resolveu o problema das enchentes? Então, eu vou contar um episódio. Quando nós fizemos o primeiro transplante de coração, nós fomos entrevistados, aquela coisa toda que aconteceu, e um deputado de um partido, que eu não vou citar qual é, não é o do Bonô, ele perguntou, com tanta criança morrendo desidratada, vocês não se preocupam de estar fazendo transplante que custa caro? E eu respondi para ele, eu acho que cada um tem que se fixar naquilo que se propôs a fazer. Se nós fizermos transplante bem feito e quem cuida das crianças cuidar bem, não vai ter problema. Então, o problema é que está faltando cuidado. Então, o nosso problema é esse, sabe? E eu acho que o médico tem que se ater na medicina. Nós podemos dar sugestões, né? Mas a sugestão, por exemplo, que eu vou dar, não, vamos fazer que nem Amsterdã. Aí o governador vai me dizer, da onde que vai sair o dinheiro? É uma questão econômica. Então, é muito bonito tudo isso. O que nós temos que nos preocupar, é escolher bem aqueles que vão ter a responsabilidade de resolver esses problemas. Nós não estamos escolhendo bem. É claro que é uma coisa política, mas vocês sabem que não foi bem escolhido, né? Do ponto de vista político e econômico, essa enchente não foi bem manobrada. Tanto é que os recursos não chegaram até hoje para o Rio Grande do Sul, né? Então, assim, nós temos a função do médico, nós podemos dar sugestões, a academia pode dar sugestões. Agora, o que nós temos que nos preocupar é fazer uma medicina bem feita. Você sabe quantos casos de leptospirose tiveram nessa enchente? Provavelmente nenhum de vocês sabe. Tá? Então, se é que foi bem cuidado, o problema dos voluntários entrando na água sem a proteção ideal, quem é que foi lá orientar eles para se protegerem? Então, cabe a nós nos preocuparmos com problemas médicos e escolher bem os dirigentes, que tem a responsabilidade de resolver isso aí. Vocês viram que quiseram os responsáveis quiseram culpar uns, quiseram culpar os outros de não funcionar as comportas. Não, durante 20 anos não testaram as comportas, mas como é que eu vou culpar se eu, durante esses 20 anos, também não reclamei deles, né? Porque ninguém sabia. Então, o que nós temos é isso, nós temos que nos preocupar. Nós atravessamos um problema muito difícil no Brasil, um problema político muito difícil. Nós temos que escolher bem os nossos políticos, né, e para que possam ser feitas essas medidas de acordo com o que nós pensamos. Muito obrigado, acadêmico Paulo Prates. Eu acho que com essa fala do acadêmico Paulo Prates, nós vamos dar por encerrada a reunião, dentro do prazo o qual nós tínhamos estipulado. Agradecer aos palestrantes por terem nos honrado com o brilhantismo das palestras e também por a obediência ao tempo que nós tínhamos limitado. E isso talvez tenha sido responsável, acadêmico Bonô, pelo fato de que ninguém abriu a porta antes e a porta não estava trancada. Tanto é que eu acho que a presidente saiu para ver se não estava trancada a porta. Quero agradecer também ao Leandro por ter aceito o convite de trazer os novos talentos para sentar com a gente aqui e agradecer ao IBS, e ao agradecer ao IBS, agradecer os novos talentos que estão presentes hoje aqui também por estarem prestigiando a reunião, e aqueles que não são acadêmicos também. Acho que realmente foi um sábado acadêmico
Esse encontro vai estar disponível, obviamente, gravado no YouTube da academia, no site da academia. Então, para quem quiser recordar, vai ser um prazer. Então, até o próximo encontro. Um bom fim de semana a todos. Obrigado.